Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos aqui agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo a Deus por aqueles que hoje se encontram no purgatório, agradecendo a Deus por aqueles que Ele já acolheu ao seu lado e também pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho único de Deus, o único que uniu o céu com a terra, a humanidade com o divino. O nosso Senhor Jesus, que é homem e Deus. Por isso, querido Deus, nós te colocamos neste momento, nós te louvamos por sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda. Consagra a minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor, aos Teus cuidados e o meu coração. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, queridos irmãos. Hoje, dia dos finados, né? Então, um dia que a gente se coloca em oração por aqueles que se encontram reconciliados com Deus, que morreram na graça sem o pecado mortal, mas precisa se libertar dos pecados veniais, daqueles que se colocam diante de Deus, e a igreja reza junto por essas almas. Aqueles que não colheram a graça, que escolheram o caminho da perdição, temos misericórdia e pedimos que o nosso coração não se una a esse querer. Quem somos nós para condenar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, diante da tua conversa com Deus? Mas, querido irmão, que nós sejamos sábios e inteligentes, sendo guiados pela palavra de Deus, pela Santa Igreja, um direcionamento único, um só mover, um só Espírito, junto com o catecismo da Igreja Católica, junto com a palavra de Deus, junto com a tradição e com o magistério. Que nós possamos viver essa graça hoje falando sobre acolher o pobre, como que é o acolher o pobre, lembrando que nós estamos degustando de todo o catecismo da Igreja Católica, nós leigos, começamos no índice analítico, né, seguindo o alfabeto. E hoje nós estamos aqui, índice analítico. Falamos sobre abandono, sobre Abá, aborto, Abraão, absolvição, abstinência, ação de graças. Agora nós estamos em ação e agir. E aí nós estamos falando sobre ação e agir. Diante da ação e agir, nós já falamos sobre ação e agir. Agora nós estamos falando sobre aceitação e aceitar. É o acolhimento e acolher. Então nós já estamos lá no parágrafo 2449. Nós já falamos quem acolhe, a mim me acolhe, aceitação da misericórdia de Deus, acolher a graça de Deus, acolher a palavra de Deus, acolher a palavra de Jesus, acolher a revelação pela fé, acolher a vocação dos filhos, acolher o amor de Deus, acolher o perdão, acolher o próximo, acolher o estrangeiro, acolher os homossexuais, foi ontem, e hoje acolher os pobres. Catecismo, parágrafo 2449. Vamos lá? 2449. Nós vamos pegar o segundo parágrafo. Mas no primeiro ali parágrafo ele vai dizer assim: já no Antigo Testamento todas as medidas jurídicas, ano de perdão, proibição de empréstimo a juros e na manutenção de penhora, obrigação do dízimo, pagamento cotidiano ao trabalhador diarista, direito de rebusca nas vinhas e respiga nos campos, são uma resposta à exortação do Deuteronômio. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, que é humilhado e pobre em tua terra. Irmãos, a palavra é muito reta, para que tudo isso aconteça, para que o meu coração e o teu coração, querido irmão, não se corrompa,
diante do irmão que está convivendo com a pobreza, nós temos que olhar sim a pobreza física e a pobreza espiritual. Porque se nós alimentamos somente a pobreza física, nós vamos deixar ele para o inferno, correto? Porque você não alimentou o espiritual. E o pobre, maioria das vezes ele está ligado, esse pobre está ligado pela sua carência, pela sua dependência de si próprio, aonde que não se volta todo para Deus, compreendendo a graça. E como tem aqueles também, né, que fazem diante do mover de Deus, mas ele toma um direcionamento diante da pobreza, que é desapego aos bens materiais. É outra situação. Então, nós devemos, irmãos, para acolher esses irmãos, acolher no nosso coração, primeiramente, desapego aos bens materiais. Segundo, não julgar e não condenar. Terceiro, ter discernimento na hora de ajudar o irmão. Esse irmão pode estar envolvido com droga, pode estar envolvido com mentiras. Esse irmão pode estar pedindo, mas ele tem condições de trabalhar, ganhar. Tudo isso, quando nós ouvimos Jesus dizer assim, que tua mão direita dá, tua mão esquerda não precisa saber. Porém, nós convivemos aqui numa cidade pequena, nós conhecemos as pessoas, a maioria, e nessa hora, querido irmão, não negar é um ato muito, mas muito, muito grande, porque nós vamos entender. Mas você ajudar aquele irmão com aquilo que ele está precisando. Se você tiver condições de ir até o local, se tiver condições de levar ele para comer algo que ele pediu, a comida, faça isso. Se não tiver condições e você quiser doar, que seja um pouco para ele se alimentar, se ele pediu, se ele vai fazer outra coisa, você fez o que deveria ter feito. Não julgue e não condene essas pessoas, porque além da pobreza física, ela pode estar com a pobreza espiritual. E aí, meu irmão, todos nós somos convidados por Deus a fazer parte do reino de Deus. A mesma medida que você medir será medida. Então, vamos continuar? Jesus faz. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão, que é humilhado e pobre em tua terra. Jesus, está lá em Deuteronômio 15:11. Jesus faz suas essas palavras. Sempre tereis pobre convosco, mas a mim nem sempre tereis. João 12:8. Dessa forma, ele não deixa caducar a veemência dos oráculos antigos contra aqueles que compram o fraco com prata e o indigente por um par de sandálias. Amós 8:6. Mas ele nos convida a reconhecer a sua presença nos pobres, que são seus irmãos. Agora a gente vai voltar na página anterior, o amor aos pobres. Parágrafo 2443. Deus abençoa aqueles que ajudam os pobres e reprova aqueles que se afastam deles. Dá ao que te pede e não volte as costas ao que te pede emprestado. Mateus 5:42. Irmão, a palavra é muito reta. É só nós escutarmos, né? De graças recebestes, de graça dai. Mateus 10:8. Agora nós vamos pegar a nossa palavra em Mateus 11:5. Mateus, já está minha Bíblia fechada, né? Mateus 11:5, para a gente finalizar esse momento. Nós vamos fazer uma reflexão com a palavra. Mateus 11:5. Tendo João, em sua prisão, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhes dizer pelos seus discípulos: Sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhe Jesus: Ide, e contai a João o que ouvistes, e o que vistes. O cego vem, os coxos andam, os leprosos são os limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o amor da igreja aos pobres faz parte da sua tradição constante. Inspira-se
no Evangelho das Bem-aventuranças, 2444. Então, que nós possamos entender, queridos irmãos, que diante da Igreja de Cristo, a pastoral social é uma pastoral que vai acolher a parte física e ao mesmo tempo trazer para espiritual. Porque se ele só leva o mantimento, só quer alimentar o pobre pela sua pobreza física, ela está nem aí para a sua pobreza espiritual. E de que forma que você alimenta um pobre na pobreza espiritual, ao mesmo tempo com a pobreza física? Tratando bem. Tratando bem essas pessoas. O que o nosso coração se inquieta quando ele está com mau cheiro, quando ele está morando na rua, o medo do roubo, o medo do assalto, o medo da mentira, um viciado. Queridos irmãos, nós temos que conseguir enxergar Jesus nessa pessoa. E sabe de que forma? Eu vou dar um testemunho. Ontem eu estava entrando no meu carro e passou um irmão, não vou falar a origem, nada, como que ele era, não. Ele era pobre, bem pobre, ele estava pedindo. E ele passou, eu estava entrando no carro, eu entrei assim, e no meu pensamento ele vai pedir alguma coisa. Mas não deu outra, ele falou assim, você me ajuda aí com R$1? Eu falei, moça, eu não tenho. Aí na hora assim eu olhei no cofre, não tinha no meu bolso, mas eu olhei assim, na onde que você deixa ali, tinha uma moedinha de R$1 e outra de 50 centavos. Eu gritei para ele, volta, foi o Espírito Santo. Falou assim, como que você disse que não tem? Eu dei aquele R$1 para aquele homem, sabe o que ele falou? Obrigado, Deus abençoe você. Irmão, você entendeu o que é uma graça? O que é a graça quando você ajuda um pobre? Quando você ajuda aquela pessoa que está precisando, não é? A pobreza, irmão, ela pode ser física e espiritual. Então todos nós podemos conviver com a pobreza física e conviver com a pobreza espiritual. Nós não sabemos o dia de amanhã. A única coisa que nós temos que ser é grato a Deus pelo que a gente tem e saber dividir com aqueles que pedem, que necessitam, porque tem aproveitadores também, que pede podendo trabalhar, que pede podendo ganhar no seu dia a dia. E tem aqueles que estão lastimados com o pecado, com o vício, com tantas coisas. Mas nós temos que saber acolher e direcionar. Saber fazer uma oração, na hora que te pedir algo. Ou dar um diálogo, conversar um pouco da situação. Eu tento fazer isso no máximo que eu posso. Nos meus limites, na minha compreensão. Já chegou a ter vezes que eu queria me revoltar, mas aí eu respirava e falava assim, não, Senhor. Eles têm as fraquezas espiritual e eu sei que ele está convivendo com um vício, essa pessoa, e eu não posso deixar de ajudá-lo, né? E eu me retomar e diante de Jesus conseguir enxergar a misericórdia. Queridos irmãos, que o nosso coração hoje saiba acolher essas pessoas tratando bem. Que teu sim seja sim, que o teu não seja não, de uma forma muito inteligente. Jesus está nesse irmão. E quando eu recebo uma bênção de um irmão desse, é uma bênção de Deus na minha vida. Por isso, querido irmão, rezemos por esses irmãos, rezemos pelo nosso coração. Que nós saibamos, Senhor, acolher com um olhar de misericórdia. Que nós possamos ajudar e ser ajudado quando nós necessitarmos, Senhor, tanto da pobreza física quanto da pobreza espiritual. Porque o Senhor veio para nos salvar. O Evangelho é para ser anunciado para todos, como diz a Tua Palavra. E a missão que o Senhor colocou é anunciar aos pobres. O pobre físico e os pobres espirituais. Por isso, querido irmão, você negar uma oração, você negar um momento de oração com Deus, é um momento que você tem que rever esse teu conceito. Orar junto com o irmão, orar pelo irmão, no pedido do irmão, faça com amor. Porque amanhã podemos ser nós, pedindo também esse amor, esse cuidado a quem precisa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, protegei e dai-nos também a graça de ajudar aqueles que precisam, diante das nossas limitações, que nós saibamos discernir aos maus tratos e aos bons tratos, para que os maus tratos saiam do nosso coração e que permita que a Tua presença real, do amor, da misericórdia, esteja no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, um grande abraço, que Deus ilumine. Vou fazer daqui a pouquinho o Lectio Divino. E às 8 horas, lembrando quem mora aqui em Amumbai, temos a Santa Missa hoje. Só vai ter a Missa dos Finados, Dia dos Finados, hoje de manhã. À noite já a Missa de domingo. Então, quem quiser participar, com a obrigação dos católicos, né, de estar participando, seja fiel nesse mover, né? E aquele que não pode, a gente vai estar rezando junto, né? Pode assistir também, pode estar em oração também, né? Rezando um terço neste momento, se não pode ir à Santa Missa. Está sendo impedido por algo, mas toda a igreja está junto, unidos num coração um com o outro. Que Deus abençoe. Um grande abraço.